Meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês mais um projeto desse governo do amor. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E, gente, essa notícia que eu vou comentar aqui com vocês saiu no site Terra Brasil Notícias. Agora, preste atenção, olha que maravilha que vai acontecer no nosso país. Olha o que o Lula disse: saúde não pode ficar dentro do teto de gastos, ou seja, a gente não pode ter responsabilidade fiscal, a gente não pode ter um tanto de dinheiro para gastar e não pode gastar mais do que isso, não pode acontecer isso, sabe? Se você parar para pensar, por exemplo, na sua casa, né, você tem sua renda mensal, enfim, e você sabe muito bem que se você extrapolar dessa renda mensal, você se enrola toda a renda familiar. E é a mesma coisa que ocorre com o Estado. O Estado não pode gastar mais do que é possível gastar, porque senão existe uma grande dívida e quem paga? É o Lula? É o Dino? Não, gente, somos nós, tá? Pagadores de impostos que ralamos pra caramba, suamos pra ganhar nosso dinheiro. E se o Lula resolver fazer dívidas, quem paga a conta é o cidadão. E não vai sobrar para comprar picanha, né? Lembrando muito bem disso. Mas vamos lá. O presidente questiona o que é gasto e o que é investimento e afirma que os cursos da economia precisam mudar. Vejam que interessante como a esquerda adora trabalhar com as palavras, né? Eles gostam de inverter o sentido das palavras, da etimologia da palavra, e eles também gostam de usar as palavras para colocar na cabeça dos incautos que o que eles estão fazendo é muito positivo. Se falar estamos gastando tantos bilhões, por exemplo, na saúde, com médicos, etc e tal, as pessoas levam isso para o lado negativo. Mas se falar vamos investir na saúde, as pessoas, olha que maravilha, o homem tá pensando na saúde, o SUS, né, viva o SUS vai melhorar. Então é esse jogo de palavras que eles usam para fazer aquilo que eles bem querem fazer. Agora, por que o Lula quer extrapolar aí nos gastos da saúde? Porque a saúde é importante, realmente ela é importante, mas se administrar direitinho o dinheiro, assim, bilhões e bilhões de dinheiro que entra aqui no nosso país, né, através dos impostos, dá para fazer algo de qualidade. Precisa ser honesto nessas situações, né, sem levar dinheiro do povo, né, aqueles casos que aconteceu que a Lava Jato, né, nos mostrou. Se não acontecer isso, sobra dinheiro, e o governo Bolsonaro deixou isso muito claro. Mas vamos lá para a matéria, para a gente entender por que o Lula está assim sedento para furar mais uma vez o teto de gastos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, disse nesta segunda-feira que a saúde não deve ficar dentro do teto de gastos. O discurso foi durante o relançamento, preste bem atenção, o relançamento do programa Mais Médicos, que agora se chama Mais Médicos para o Brasil. O petista questionou o que é gasto e o que é investimento e afirmou que os cursos da economia precisam mudar. Ou seja, vamos lá. O programa Mais Médicos, que foi abolido aqui no nosso país, de certa forma, né, vai voltar. E eu quero refrescar a memória aqui, caso vocês tenham esquecido, acredito que não, né? Mas vamos lá. Vocês lembram que na era petista passada, esse programa Mais Médicos traziam cubanos, né, médicos cubanos para o Brasil, com a desculpa de ajudar na saúde brasileira, porque não tinha médicos o suficiente, então tinha que trazer esses cubanos para ajudar a população, é claro. Porém, o Lula e todo o seu grupelho sempre disse que a medicina cubana é a melhor do mundo, que os hospitais de Cuba são maravilhosos, mas a internet, né, meu amor? A internet existe, assim, para trazer a verdade, porque a verdade liberta. E saiu, há um tempo atrás, já tem um bom tempo, uns vídeos e também depoimentos de cubanos que estão aqui no Brasil, mostrando que os hospitais de Cuba são super precários, mas como a esquerda gosta, né, de dizer que eles implantam o paraíso aqui na Terra, lá é tão paradisíaco que os pacientes convivem com animais, sabe? É tipo um resort, é uma maravilha, o paciente ali do lado de uma baratinha, de um rato, uma coisa maravilhosa, para não dizer o contrário, né? E eu vi um depoimento de um cubano que tá aqui no Brasil, uma vez eu vi um vídeo desse cubano, ele falando lá sobre o caso do pai dele, que não está mais entre nós por conta dessa medicina maravilhosa de Cuba. E ele deixou bem claro que o pai dele só saiu desta terra, né, porque não tinha o remédio certo. E um remédio que você compra numa farmácia de esquina aqui no Brasil. E lá não tinha, e por isso ele perdeu o pai dele. Então, colocar como a medicina de Cuba como a melhor do mundo é algo muito ilusório. Além disso, né,
Vocês sabiam, né? Claro que vocês sabem disso, que na era petista, lá quando eles começaram a trazer os cubanos pra cá, era uma jogada de mestre, tá? Uma jogada entre o governo brasileiro, o governo de Cuba, onde o governo brasileiro, os médicos cubanos vão ganhar, vou chutar aqui um número, tá? Vão ganhar R$ 8.000 e uma boa parte desse dinheiro não ficava nas mãos desses médicos. Esse dinheiro, uma boa parte desse dinheiro ia para o governo de Cuba, ou seja, era uma forma, uma cortina de fumaça para levar dinheiro para outro país, para financiar outro país. E agora, esse projeto, que assim, não foi uma coisa maravilhosa aqui no nosso país, porque se leva dinheiro do nosso país dessa forma, não é algo maravilhoso. Agora ele vai relançar esse projeto com o nome Mais Médicos Brasil. É o governo do amor, né? O amor tá vencendo, esse homem tem tanto amor, exala tanto amor, que ele quer trazer novamente esses cubanos para o Brasil. E eu não tô falando mal dos cubanos, eu tô falando do projeto, que é ilusório, vocês entendem? Tanto a Cuba é tão paradisíaca que muitos cubanos conseguiram ficar no Brasil para não ter que voltar para sua ilha paradisíaca. Então, a gente, só nesses mínimos detalhes, nós conseguimos enxergar que há algo muito estranho nessa história. Porém, o Lula disse que ele vai contratar, né, médicos brasileiros, é claro, e tal, porque ele sabe que tem médicos brasileiros que são contra esse projeto, até porque quando se coloca um cubano para trabalhar como médico aqui no Brasil, toma-se o lugar de um médico brasileiro. Pô, o cara estuda por anos, gasta um dinheiro ferrenho para fazer medicina e depois não consegue um trabalho porque tem um cubano no lugar dele por conta de um projeto ilusório. Realmente é algo que muitos médicos não gostam e isso é de se esperar, né, não, gente? Então, assim, ele disse que vai contratar médicos brasileiros, mas se faltassem médicos brasileiros, ele vai trazer os cubanos. E aí, meu amor, o que você acha que vai acontecer? Ele vai colocar uma estatística assim, mirabolante, dizendo não temos médicos o suficientes no Brasil e tal. E eu sei que muita gente vai vir falar aqui pra mim, mas tem muitos médicos que não querem ir para certas áreas, etc e tal. Mas não se iluda, meu povo. Isso tudo é para comer o nosso dinheiro. Esse dinheiro que poderia estar no bolso do brasileiro, né, porque vai comendo mais impostos, né, vai aumentando as coisas e comendo mais impostos, e poderia estar no bolso do brasileiro para comprar sua picanha e tomar sua cervejinha no final de semana. Porém, esse governo que olha tanto para os mais pobres, para as minorias, prefere jogar em outro país. Agora eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Se tiver um médico aqui, seria muito interessante também colocar a sua opinião. Mas muito obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. E até o próximo.